Questão 16. Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir quanto à relação quantitativa existente entre abaixamento da pressão de vapor e concentração em uma solução ideal. A pressão parcial de vapor de um componente em uma solução líquida é a fração molar daquele componente, pela sua pressão de vapor quando puro. Então, aqui ele quer a relação entre a pressão parcial e a fração molar do componente. A lei das pressões parciais de Dalton diz que a pressão parcial de um componente X, ela é igual à pressão do componente puro vezes a sua fração molar desse componente. Então, a pressão parcial de vapor de um componente em uma solução líquida é proporcional, inversamente proporcional, ela é proporcional à fração molar daquele componente. Por quê? Quando eu aumento a fração molar dele, eu aumento a sua pressão parcial. Então, a gente já fica entre A e B. Então, aqui é proporcional. Daquele componente multiplicada pela sua pressão de vapor quando puro. Sendo a pressão de vapor do etanol puro igual a 104 milímetros de mercúrio a 35 graus Celsius, a solução contendo 927 miligramas do composto não volátil benzadamina, utilizado como anti-inflamatório para a região da orofaringe, em 4,6 gramas de etanol a 35 graus Celsius, terá uma pressão de vapor igual a... Aqui ficou fácil, pessoal, não precisaria nem fazer esse cálculo, porque a única alternativa que bate com as duas primeiras lacunas é a alternativa A. Mas, por desencargo, vamos fazer para ver como que se calcula, então, a pressão de vapor dessa solução com a adição do soluto não volátil. A gente já sabe que tem que dar 101. Então, a pressão de vapor é igual à pressão do componente puro vezes a sua fração molar. No caso aqui, pressão... pressão é igual à pressão dele puro vezes a sua fração molar. Pressão dele puro, ele já te deu 104 milímetros de mercúrio, vezes fração molar. Como que eu determino a fração molar? A fração molar do componente, determinado componente, é igual ao número de mols dele pelo número de mols totais da solução. Para calcular o número de mols aqui, então, número de mols do etanol. Nós temos 4,6 gramas de etanol dividido por 46 gramas por mol, que é a massa molar do etanol. Isso dá 0,1 mol de etanol. Agora, o soluto adicionado, que é a benzadamida, ele te deu, vamos ver, 925 miligramas dela. Então, N do soluto adicionado no etanol é igual a 0,927 grama, lembrando que aqui ele deu miligrama, dividido pela massa molar dela, que é somar as massas atômicas. Isso dá um total de 309 gramas por mol, fazendo que o total seja 3 vezes 10 a menos 3 mol do soluto adicionado. Então, o número total de mols da solução é igual
a 3 vezes 10 a menos 3, mais o 0,1 do etanol. Então, eu tenho 0,103 mol. Fração molar, assim, do etanol vai ser igual a 0,1 dividido pelo número total, 0,3. É igual a 0,97. Substituindo aqui na equação, então, a pressão parcial de vapor do etanol, então, da mistura vai ser 104 vezes 0,97, que é igual aproximadamente 101 milímetros de mercúrio. Então, só para conferir. Lembrando que essa parte não precisaria ser feita, você ganharia tempo na prova, porque já fazendo as duas partes teóricas, você já chegava na alternativa correta, que é a letra A. Questão 17. O esquema a seguir representa uma célula eletrolítica operando nas condições padrão. Então, você tem a representação de uma célula eletrolítica com os dois compartimentos, seus respectivos eletrodos metálicos mergulhados nas suas soluções, que são soluções de estanho e prata. E aqui ele dá as reações de redução com os respectivos potenciais padrão. O diagrama de célula que representa corretamente a célula eletrolítica é. Então, ele está pedindo aqui o diagrama de célula, a representação dessa célula. Como que se constrói o diagrama de célula? Do lado esquerdo, nós representamos o ânodo e do lado direito, o cátodo. Quem é quem a partir do potencial de redução? O cátodo é aquele que tem o maior potencial de redução. Então, o cátodo vai ser o compartimento com a prata. Assim, o que tem o menor potencial de redução é o ânodo. Então, o compartimento com estanho vai ser o ânodo e o compartimento com o cátodo vai ser a prata. Eles são separados na célula por uma ponte salina. A ponte salina é representada por dois traços. E a interface eletrodo-solução, ela é representada por um traço. Então, cada compartimento vai ser separado vai ser interligado pela ponte salina e a interface aqui, eletrodo-solução, de cada um é representada por um traço. Agora, é só a gente completar com os compostos envolvidos. No caso do ânodo, no ânodo acontece a oxidação. Quem é oxidado? O estanho metálico, que é estanho zero, o estanho sólido. Então, nós começamos a representação. O estanho sólido, que é oxidado a estanho iônico, que é o que está em solução. Então, estanho sólido em solução, estanho iônico, e essa interface é separada por esse traço, a ponte salina. E no cátodo, o que que acontece? No cátodo, acontece a redução, dos íons prata em solução. Então, no cátodo, você tem a solução de prata sendo reduzida a prata zero, que é a prata sólida metálica. Então, essa é a representação, o diagrama de célula. Então, qual alternativa está condizente? Todas já colocam o estanho primeiro, que ficamos entre, então, B, C e D em seguida.
Aqui, essa D tá errada, porque a ponte salina é representada por 2 traços, então ficamos entre B e C. O que está acontecendo no cátodo é a prata iônica sendo reduzida, então só pode ser a alternativa C. Questão 18. A tabela periódica proposta em 1869 sofreu algumas modificações para que se adequasse às novas descobertas e ficasse melhor organizada. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre a organização atual da tabela periódica e as propriedades físicas e químicas dos elementos. Então, vamos para as opções. Atualmente, a periodicidade é organizada através da listagem em ordem crescente de massa atômica? Não. A tabela periódica é listada em ordem crescente, mais de número atômico, que é representado por Z, que é igual ao número de prótons. Então, falso. As afinidades eletrônicas dos elementos químicos, de uma forma geral, apresentam valores mais positivos ao longo de um grupo. Ao longo de um grupo, ele está tratando da família. A afinidade eletrônica é a energia quando um átomo ganha um elétron. Essa energia sempre vai ter valores negativos, porque a gente está tratando de uma ligação. E ela decresce, ou seja, aumenta a afinidade eletrônica num grupo de baixo para cima. Então, de baixo para cima você tem uma afinidade eletrônica maior, ou seja, mais negativa. Então, apresentam valores mais positivos ao longo de um grupo, ou seja, quando ele fala ao longo, é de cima para baixo. Então, tá correto, porque a afinidade eletrônica é menor e é representada com valores mais positivos. Todos os elementos localizados na coluna 18 da tabela periódica apresentam configuração eletrônica da camada de valência igual a Ns2, Np6. A coluna 18 são os gases nobres. E aqui está dizendo que eles têm a configuração eletrônica com 8 elétrons de valência. Isso é falso, porque existe o hélio. O hélio também é um gás nobre, só que a configuração eletrônica dele é 1s2. Então, falso. Todos os elementos químicos estão dispostos de forma que seus raios atômicos diminuam ao longo do período, sendo observado um maior decréscimo na série dos elementos de transição, daqui nos elementos representativos. Então, o raio atômico é uma propriedade periódica também, e ele cresce na ordem de baixo para cima, no grupo, e da direita para a esquerda, no período. Então, os elementos químicos estão dispostos de forma que seus raios atômicos diminuam ao longo do período? Diminuam, correto. Sendo observado um maior decréscimo na série dos elementos de transição, daqui nos elementos representativos? Não. Os elementos de transição têm os raios atômicos menos regulares. É menos regular. Acontece até uma anomalia, porque nos elementos de transição, que são esses, ele vai crescendo, aliás, vai diminuindo o raio e depois começa a crescer de novo. Então, é menos regular. Falso. A energia de ionização varia com o número atômico, porém, é possível verificar algumas irregularidades, mesmo em períodos onde não há elementos de transição. Um exemplo é o fato da energia de ionização do boro ser menor do que a do berílio. A energia de ionização é o contrário da afinidade eletrônica, porque na energia de ionização, um átomo é a energia envolvida quando um átomo perde um elétron. Então, ela tem valores sempre
positivos, porque você precisa fornecer energia para arrancar esse elétron do átomo. Então, a energia de ionização varia com o número atômico, ou seja, é uma propriedade periódica, porém é possível verificar algumas irregularidades. Sim, ela é uma das propriedades periódicas mais irregulares, mesmo em períodos onde não há elementos de transição. Como eu já tinha dito acima, os elementos de transição têm as propriedades periódicas menos regulares. O exemplo é o fato da energia de ionização do boro ser menor do que a do berílio. Correto. O boro, ele tá depois do berílio na tabela periódica. E a energia de ionização, ela aumenta nesse sentido no período. Então, espera-se que do boro seja maior do que a do berílio. Só que na prática não é isso que acontece. Sempre que há uma irregularidade numa propriedade periódica, diferente, né, do esperado, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica para observar o que está acontecendo na configuração eletrônica. Quando a gente faz a do berílio, berílio tem 4 elétrons, então vai ficar 1s2, 2s2. O boro tem 5, então boro é 1s2, 2s2, 2p1. Por que a do boro é menor, diferente do esperado? Porque o boro, ele tem o último elétron dele, o elétron mais externo, ocupando uma região mais distante do núcleo. Então, esse último elétron sente menos a carga nuclear do átomo, então ele está mais fácil de ser removido, por isso a energia dele é menor que a do berílio, que tem uma última camada já aqui completa. Então, verdadeiro. De acordo com as afirmações, a sequência correta é... Então, nós temos falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Letra A. Questão 19. A busca por fontes de energia através de tecnologias voltadas para a geração de energia limpa, a fim de minimizar ou até mesmo anular impactos negativos no meio ambiente, vem sendo investigada. Exemplos dessas tecnologias são as biocélulas a combustível, dispositivos capazes de transformar energia química em elétrica. As biocélulas utilizam compostos orgânicos que serão catalisados por micro-organismos no processo de obtenção de energia elétrica. O esquema a seguir apresenta uma biocélula combustível. Então, aqui ele dá o exemplo da biocélula, onde os micro-organismos catalisam a reação. Admita que o composto orgânico utilizado pelos micro-organismos seja a glicose e considere para essa biocélula as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Então, ele dá as semi-reações de redução envolvidas na biocélula. Analise as afirmações sobre a biocélula combustível proposta e o seu funcionamento. 1. O fluxo de elétrons nessa biocélula ocorre do ânodo para o cátodo? Verdadeiro. Só que não é só nessa biocélula. Qualquer tipo de célula eletroquímica, no ânodo, são gerados os elétrons, ou seja, ocorre a oxidação de uma espécie, que vai gerar os elétrons, que pelo circuito migram para o cátodo, onde vai acontecer a redução. Então, esse é o sentido verdadeiro. Então, essa. 2. A diferença de potencial gerada por essa biocélula é igual a 5,29 volts. A diferença de potencial de uma célula pode ser calculada pelo potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Como que eu sei quem que é o cátodo, quem que é o ânodo? O cátodo é aquele com maior potencial de redução, ou seja, ó, essa é a reação do cátodo. Assim, o ânodo é aquele que tem o menor potencial de redução.
que é a glicose aqui nesse caso. A espécie que está envolvida é oxidada, que vai gerar os elétrons e vão migrar para o cátodo. Então, aqui vai ficar como? Potencial de redução vai ser, vou ver aqui no canto, mais 0,81 menos 0,43. Isso é igual a mais 1,24 volts. Então, essa opção tá errada. O agente oxidante dessa biocélula são os micro-organismos. O agente oxidante, ele é a espécie que sofre, que ocorre, né, a redução. Então, não são os micro-organismos. Olha aqui no micro-organismo, no texto, o que ele fala dos micro-organismos. Ó, as biocélulas utilizam compostos orgânicos que serão catalisados por micro-organismos. Então, os micro-organismos são catalisadores nessa biocélula. Eles não são nem oxidantes, nem redutores. São os catalisadores responsáveis por acelerar essa reação. Então, falso. O agente redutor dessa biocélula é a glicose. Agente redutor é a espécie que sofre oxidação. Então, quem sofre oxidação? É o componente que está no ânodo. Então, a gente já determinou quem é o ânodo, que é a espécie envolvida na reação de oxidação no ânodo, realmente é a glicose. Então, essa é verdadeira. 5. Os micro-organismos são responsáveis pelo aumento da energia de ativação da semi-reação presente no compartimento. Essa é falsa, por quê? Nós já determinamos que os micro-organismos, eles são catalisadores. Os catalisadores aceleram a reação através da diminuição da energia de ativação. Então, essa é falsa. Está correto apenas o que se afirma em 1 e 4. 4 é verdadeira também. Então, a alternativa A. Questão 20. Os experimentos 1, 2 e 3, envolvendo espécies gasosas, foram realizados individualmente em recipientes de 2 litros. Considerando que os gases apresentam comportamento ideal, associe as colunas relacionando a condição dada da mistura da reação analisada em um instante de tempo t de cada experimento à conclusão sobre o equilíbrio da reação no instante analisado. Então, ele te dá as condições de 3 experimentos e coloca a quantidade de matéria, né, em número de mols, de cada componente envolvido na reação. E as conclusões é para dizer se a reação está em equilíbrio, tende a formar produtos ou tende a formar reagentes. Para saber isso, a gente tem que chegar nos valores de quociente da reação. O quociente de uma reação é a relação entre a concentração do produto, levando-se em consideração a estequiometria, sobre a concentração dos reagentes, também considerando a estequiometria. Quando uma reação ela está em equilíbrio, o quociente da reação ela é igual à constante de equilíbrio da reação, porque a constante de equilíbrio da reação ela é igual também à concentração de produtos, levando em consideração a estequiometria, sobre a concentração dos reagentes, quando a reação está em equilíbrio, ou seja, as quantidades de produto e reagentes estão constantes, porque eles são formados e consumidos na mesma velocidade. Agora, quando você tem um quociente da reação menor que a sua constante de equilíbrio, a reação tende à formação dos produtos para atingir o equilíbrio. Só que quando você tem, num determinado instante, o quociente maior,
O sentido da reação é de formação dos reagentes para atingir o equilíbrio. Então, o que a gente tem que fazer aqui é calcular o quociente das 3 reações, dos 3 experimentos, e comparar com os valores de constante de equilíbrio que ele deu para cada uma delas. Aqui. Então, vamos para o primeiro experimento. Então, experimento 1. Você tem como produtos SO2, então, o quociente aqui é igual à concentração de SO2, o coeficiente estequiométrico é 2, então aqui é elevado a 2 vezes a concentração de O2, o coeficiente é 1, então aqui continua 1, dividido pelo produto, pelo reagente, desculpa, SO3, quociente 2, então é elevado ao quadrado. Para determinar as concentrações, então, ele deu SO3, seu reagente, tem 1 vezes 10 a menos 2 mol, só que isso está no recipiente de 2 litros. Então, a concentração é igual ao número de mols sobre o volume em litros. Então, aqui é 1 vezes 10 a menos 2, dividido por 2, a concentração, que dá meio vezes 10 a menos 2 ao quadrado. A concentração do SO2 é 2 vezes 10 a menos 2, dividido por 2 litros. Então, é 1 vezes 10 a menos 2, aqui também ao quadrado. Vezes a concentração de oxigênio, que é 0,24 dividido por 2, então, 0,12. Isso dá que o quociente dessa reação, nesse instante, é igual a 0,48. No primeiro experimento, a constante de equilíbrio é 0,338, ou seja, o quociente é maior que a constante de equilíbrio. Então, essa reação vai tender à formação de reagentes. Então, tende a formar reagentes é a 1. Segundo, o quociente da segunda reação, pela equação balanceada, produto, iodeto, ácido iodídrico, então, concentração do ácido iodídrico ao quadrado, o coeficiente dele é 2, vezes, dividido pela concentração de iodo e gás hidrogênio. Então, concentração de gás hidrogênio e iodo. Olhando os valores aqui, ele dá 0,277 mols de hidrogênio, dividido por 2, concentração, iodo 2,37 dividido por 2 também, multiplicando aqui os valores, a gente tem 0,16. E a concentração do ácido, 3,74 dividido por 2 e elevado ao quadrado fica 3,49. Isso dá um quociente da reação igual a 21,81. A constante de equilíbrio dessa reação é 50, ou seja, o quociente nesse instante ele é menor que a constante de equilíbrio, que é 50, então a reação tende a formar produtos. A 2 tende a formar produtos. Aqui só resta que a terceira é o primeiro caso em equilíbrio, mas vamos resolver para confirmar. Então, 3. O quociente vai ser igual. Aqui ele dá em ATM, mas funciona da mesma forma. Você pode calcular tanto pela pressão quanto pela concentração. Então, aqui ele já deu a pressão, então eu não preciso considerar o volume nesse caso. Então, aqui vai ser concentração da amônia ao quadrado, na verdade, concentração não, né? Pressão
pressão ao quadrado, dividido pela pressão do hidrogênio ao cubo, vezes a pressão do nitrogênio. Usando os valores que ele deu de pressão, então, eu não preciso, como ele já deu pressão, eu não preciso me preocupar com o volume, só substituir. Isso vai dar 6,76 dividido por 1 vezes 10 a menos 5, que é igual a 76 vezes 10 a menos 5. Exatamente o valor da constante de equilíbrio. Então, essa reação está no equilíbrio. Então, a sequência ficou 3, 2, 1. Então, a sequência correta dessa associação é 3, 2, 1, letra D.